Boa noite, tudo bem? Começamos mais uma live aqui por aqui. Espero que vocês estejam bem. Vamos lá, começar a falar hoje sobre produtividade. E aí, espero que a galera que está focada aqui no tema venha aqui para a gente poder curtir um pouquinho. Afinal, eu vou falar sobre mindfulness, sobre atenção plena e o impacto disso na produtividade. Eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, da importância da atenção plena está relacionado à perda de tempo, né? Imagina a gente começar a fazer uma atividade, por exemplo, agora, eu vou fazer uma live, só que eu ainda não estou concentrado na live, estou pensando em várias outras coisas. O que vai acontecer? Provavelmente eu vou ter que começar de novo, fazer atividade novamente, ou o resultado não vai ser muito bacana, e aí o retrabalho. E isso é um dos principais pontos, né, que a gente liga quando a gente coloca atenção plena no que a gente está fazendo e relacionado à produtividade. Ou seja, a atenção plena é um grande antídoto para o retrabalho. Então é aquela coisa que todo mundo já deve ter ouvido falar em algum momento, que fala, faça uma única vez, faça bem feito para você não ter que repetir. E aí deixando um abraço aqui, né, a gente vai falar nesse tema, fazendo depois dessa apresentação, dar uma boa noite aqui para todas as pessoas que estão nos seguindo, espero que vocês estejam nos ouvindo bem. Hoje eu tô com a camiseta aqui, ó, do Marca, né, Respira, quem já fez o treinamento sabe como que é, né, então assim, uma das coisas relacionadas à atenção plena é a respiração, né? O Gabriel se formando esse ano. Gabriel, vamos lá, força que faltam poucos meses, né? Só falta aí um TCC pela frente, está fazendo uma monografia super bacana sobre marketing digital, parabéns. Tenho certeza que vai ser bem legal o trabalho, né? E assim, definitivamente a gente está cada vez mais ligado à produtividade, né? Muitas vezes a gente fica pensando assim, né? Poxa, o que eu estou produzindo naquele momento? Eu falei outro dia numa turma de aposentados, né? Lá na turma da terceira idade, que eu sempre comento, né? Que sou fã deles. E aí a gente está compartilhando muitas informações lá, eu falo, né? Poxa, vocês estão aposentados, aí de repente assim, se vocês produziram a vida inteira, agora não estão produzindo, a tendência é baixar, né, um pouquinho a motivação. Há uma forte tendência de a gente ficar naquela sensação de depressão, um pouco tristinho, né? Ó, Mara Rúbia, boa noite, querida. Eu só acompanhando lá teu Instagram, pelo visto o carnaval foi bom, hein? Sempre na atividade, né? Muito legal. Recentemente a gente fez uma live juntos que foi super bacana, tá lá no meu IGTV, para quem não assistiu, falando sobre a questão da inteligência emocional, né? Opa, tá caindo aqui o fone. Da inteligência emocional e a atividade física, né? Então, comportamento. A gente falou de saúde física e mental, mas está muito relacionado a isso, né? E até hoje ainda recebo as pessoas comentando lá. Teve gente que assistiu depois, né? E está comentando lá a nossa conversa, o nosso bate-papo. E de novo, né, Mara? Fica aí o convite. Quando você estiver aí mais livre em São Paulo, a gente agenda um dia para fazer um programa Pessoas de Valor. A gente sempre está em São Paulo. Quando eu faço, né, uma maratona ali, eu e o Flávio Maneira, a gente acaba gravando várias pessoas, né? Agora dia 29 de maio, né, eu vou estar em Salvador, vou fazer um TED lá e a gente também vai, claro, vou aproveitar, vai estar Ivan Moré, vai ter uma galera super bacana lá, Baltresca, a gente vai gravar também uns Pessoas de Valor direto de Salvador, vai ser uma coisa bem bacana e também a oportunidade de compartilhar um pouquinho, né, de digamos, de conhecimento, né, com esse formato do TED que é bem bacana, um formato internacional. Vou ter a honra lá de compartilhar com pessoas incríveis, né, tá a Renata, Flávio e uma galera, o Paulo Crepaldi também, já várias pessoas que vão estar nesse TED que já participaram do Pessoas de Valor. Então vai ser um TED especial, que é quase um TED Pessoas de Valor. E óbvio que eu vou aproveitar para gravar lá em Salvador também alguns programas, levar a produtora, levar a estrutura para poder fazer uns programas especiais de lá, né? Aproveitar essa ida para lá. A Jorge Aloy entrando aí também, então obrigado aí pela tua parceria, né? Então fica aí essa dica. Quando eu falo de produtividade, eu sempre estou relacionado a gerar algum tipo de resultado. E aí tem um ponto que eu vejo muitas pessoas às vezes se enroscando, que é a pessoa trabalha
A pessoa trabalha e às vezes até trabalha demais e acaba esquecendo de gerar resultado. E aí então eu gosto muito de falar, né, nos treinamentos que uma coisa é você trabalhar, outra coisa é você produzir. Quando a gente fala de produtividade, né, por exemplo, nas empresas, tem pessoas que ficam 24 horas lá na empresa e não geram resultado algum. Né? Acontece isso. E isso também na vida pessoal. Então, um ponto importante é a gente começar a se perguntar se a gente está produzindo ou a gente está trabalhando, porque para mim são coisas bem distintas, embora sejam sinônimos, a gente tem que começar a repensar essas questões. E aí, quem já conhece um pouquinho desse conceito de administração do tempo, de produtividade, a primeira parte que eu sempre gosto de relacionar é com o tempo. Né? Se a gente for pensar quanto tempo que a gente gasta ou investe em cada atividade que a gente faz, a gente vai perceber que muitas pessoas ficam muitas horas numa atividade e aquela atividade ela acaba não gerando um resultado. Tanto que existem algumas matrizes na administração que falam do conceito de 80-20. A gente gera, de repente, 80% do nosso tempo, 20% de resultado, e os 20% do nosso tempo gera 80%. E aí fica aquela coisa, por que a gente perde tanto tempo fazendo determinadas atividades e aí, de repente, o resultado não vem? Justamente porque a gente faz sem planejar. Então, o primeiro ponto da produtividade é que se eu vou fazer algo e eu faço de forma impetuosa, sem planejar, muitas vezes acontece o quê? Eu vou lá, executo uma atividade, essa atividade ela não foi planejada, ela não gera um resultado que eu gostaria que gerasse, e aí eu fico frustrado, quebra a expectativa, gera um monte de problemas. Então eu preciso começar a entender assim que, olha, vamos começar a definir prioridades? Acho que esse é um ponto importante. Então, se a gente fosse fazer algumas questões aqui, e inclusive fiquem à vontade para escrever aqui no chat, fica à vontade para compartilhar e para interagir, só não pode ficar sacaneando. Ela tá falando que estou quase carequinha, quem ainda não tinha visto esse visual, deu uma cortada no cabelo. Eu sempre fico assim, né? Quem já me acompanha um tempo sabe que meu cabelo, não existe na verdade meu cabelo, eu cresce um pouquinho aqui, outro ali, então de vez em quando eu dou uma raspada, mas não tem jeito, não tem como eu ficar correndo contra a natureza. Eu particularmente nem sou tão vaidoso assim para poder ficar me preocupando. Tem amigos que fazem tratamento, coisas desse tipo, eu passo essa aí, tá bom? Eu sou daquela fase que me aceito do jeito que eu me olho no espelho, tá tudo certo, né? Então é a questão da autoestima aí que é mais importante, e aí eu trabalho isso. Então, primeiro ponto é assim, qual é a prioridade? Qual é a tua prioridade? Vamos começar por aí. E aí, se você colocar no papel agora, se a gente for fazer um exercício, imagina que a gente estivesse aqui num treinamento, num workshop, qual é a prioridade, né, da tua vida nesse momento? E aí, se você colocar no papel qual é a tua prioridade, a resposta que tem que vir na sequência é quanto tempo eu gasto ou invisto do meu dia nessa prioridade. Eu, por exemplo, gosto de dar palestras, eu gosto de dar aula. Quanto tempo do meu dia eu invisto ou gasto para fazer essa atividade? Então, assim, eu faço pós-graduação, eu estudo, eu leio livros, ou seja, eu vou buscar conhecimento algumas horas do dia para poder melhorar a minha aula, para poder melhorar uma palestra, uma live, uma apresentação. Quanto tempo eu consumo para fazer essa atividade? Esse é um ponto importante, porque se eu falo assim, minha prioridade é minha família, e aí eu coloco lá como minha prioridade minha família, e aí o tempo que eu dedico à minha família é 15 minutos por dia. Aí assim, como que você pode viver, né, uma realidade onde você coloca como prioridade a tua família e você não dedica nenhum tempo a ela? Então esse desalinhamento gera muita frustração, e às vezes eu acompanho em treinamentos simples, workshops de oratória ou mesmo até a própria administração do tempo, mas quando eu estou vendo as pessoas, a gente vai conversar no próprio marca pessoal, eu vejo que muitas vezes as pessoas falam assim para mim, poxa, eu tô com a autoestima baixa, ou então às vezes com estresse, burnout. Por quê? Porque a pessoa se cobra muito em relação a isso. Então assim, poxa, eu queria ou eu quero dedicar mais tempo a uma determinada atividade, mas eu não dedico. Né? Aproveitar aqui a entrada da Tereza, né? Minha parceiraça também. Imagina, por exemplo, que eu quero melhorar a minha qualidade de vida.
E aí uma das questões que vão ter que ser trabalhadas, um dos pilares, é a atividade física. E aí, por exemplo, se eu falo, poxa, eu quero melhorar meu corpo físico, eu quero ficar mais malhado, então eu quero emagrecer, quero isso, quero aquilo. Ou eu quero praticar uma atividade física para poder melhorar minha qualidade de respiração, qualidade do sono e assim por diante. Imagina que se por acaso eu tivesse meia hora ou 15 minutos para fazer essa atividade física, mas eu não estou fazendo, vai chegar um determinado momento que eu vou começar a me cobrar. E isso vai começar a me incomodar. É como se fosse uma pequena espinha que está lá no sapato, né? E aí essa espinha começa a inflamar, vira um furúnculo, e aí você está colocando aquele sapato todo dia. Aí chega uma hora que você fala, não, agora eu vou ter que arrancar essa espinha, eu vou ter que mexer efetivamente nesse problema, né? Porque agora se tornou realmente um problema e um problema grande. Então, a gente muitas vezes, quando a gente está falando de administração do tempo, a gente vê que ele impacta muito na questão da qualidade de vida das pessoas, da nossa qualidade de vida. Porque imagina você tá fazendo lá uma pós-graduação, ou então tá fazendo uma faculdade, ou tá fazendo qualquer curso, um treinamento, e aí assim, para que você está fazendo isso? Se você não tiver definido o que você está colocando como escopo ali, como prioridade, pode ser que você simplesmente esteja perdendo seu tempo. Então a diferença entre fazer uma atividade, que é uma atividade com qualidade, com produtividade, e uma atividade que perde o tempo, é você também entender qual é o encaixe daquela atividade no teu dia a dia. Então a gente costuma, eu até tenho um treinamento que a gente realiza, que é a agenda conceitual, né, que a gente trabalha com essa questão da produtividade, que fala muito assim, né? Primeira coisa é pensar no que é mais importante para você, que a gente chamaria de prioridades. Depois aquilo que é urgente. Depois naquilo menos importante e no fútil, né? Então eu costumo dividir a agenda em 4 partes. Quando eu estou me dedicando ao que é mais importante, eu tenho que pensar que eu tenho que colocar atenção plena naquilo que é mais importante. Por quê? Porque se aquilo lá é o mais importante, significa que gera um resultado para mim, e ali está a minha produtividade, né? Porque é aquilo que eu faço que dá um resultado e que eu gosto daquilo que eu estou fazendo, porque tem esse lado também do prazer de você estar realizando aquilo. Então, no momento que você coloca algo que gera resultado e que dá prazer, eu vou considerar isso como o mais importante. E aí, então, a minha agenda do dia a dia tem que ser dedicada a isso que é o mais importante para mim. Então, se por acaso eu estiver fazendo uma atividade, mas que ela não é muito importante, porque ela ou não dá resultado, ou ela não me dá prazer, em tese, eu estou fazendo uma atividade que não deveria estar fazendo. Então, eu poderia delegar aquela atividade ou simplesmente não fazer. E é uma coisa que eu sempre provoco as pessoas. Será que o que você está fazendo agora, nesse exato momento, né? Você está aqui agora. Aí vamos imaginar que você está assistindo uma live, né? Você está assistindo lá, vamos imaginar que fosse um podcast, não importa, mas você está acessando um conteúdo. Esse conteúdo é importante para você? Ele vai impactar você em algum momento, em alguma área da tua vida? E aí então você pensa, poxa, eu estou assistindo aquilo então porque é mais importante. E em outro momento, ou outro conteúdo, você pode dizer assim, estou assistindo aquilo lá simplesmente por entretenimento. Então a pessoa liga a televisão e assiste um seriado na Netflix, de repente não é um documentário, é simplesmente entretenimento, como nas redes sociais. Pô, eu entro na rede social para me divertir, não quero ficar brigando com ninguém, não quero me indispor com ninguém. Na rede social é simplesmente para me distrair de repente, ou por assistir um seriado Netflix lá, como eu falei, poxa, estou me distraindo. Nesses momentos, quando eu estou fazendo algo que é simplesmente pelo prazer, que é simplesmente para me distrair, eu vou chamar essas atividades de atividades fúteis. Então eu pego, por exemplo, pegar um exemplo aqui, tipo de brincar, né? Eu posso de repente estar brincando ou jogando bola, e aí assim, tá caindo aqui meu fone, peraí, só um minutinho. Isso aqui vai depois pros cortes dos meninos. O pessoal vai editar e fazer um meme aqui, eu tenho certeza. Mas vamos lá. Eu tô jogando bola. Aí eu pego um jogador de futebol profissional, ele vai jogar bola, mas ele vai jogar bola e ele ganha dinheiro com aquilo, porque ele é um jogador profissional. Agora, eu quando Ari vou jogar bola, eu vou jogar bola para me distrair. Então combino com os amigos, vamos jogar bola. Beleza, a gente está jogando bola simplesmente para se distrair. Veja que a mesma atividade para uma pessoa, ela é mais importante, porque ela gera um resultado para aquele jogador profissional e ele adora o que ele faz. Então você pega uma pessoa que gosta do que faz e que gera resultado, então ele está fazendo aquilo que é mais importante. E aí a gente presume que ele dedica a maior parte do tempo dele treinando e querendo jogar cada vez mais, né? Jogar
jogar melhor. Eu, por exemplo, para mim jogar bola é uma distração, é fútil, é simplesmente pelo prazer. Então eu vou brincar com a minha filha, a gente vai jogar bola, e aí aquilo lá naquele momento pode ser simplesmente uma brincadeira, só um entretenimento. Nesse momento eu não preciso dedicar a vida inteira e não vou ficar treinando jogar bola querendo ser profissional. E a realidade nas empresas é que a gente vê muitas vezes nas organizações aquele cara querendo ser vendedor, aquele cara cuidando das finanças, querendo atuar em todas as frentes, e às vezes ele nem gosta dessas frentes. E aí ele acaba dedicando um tempo àquilo, só que para ele é super desprazeroso, né? É horrível. E aí então ele fica dedicando aquilo e ele não vai fazer bem feito. Porque quando a gente gosta do que a gente faz, e aí a gente gera um resultado por aquilo, fica muito melhor, é o mais importante. Por outro lado, tem pessoas que dedicam um tempo naquilo que elas adoram fazer, só que não dá resultado. Então o cara trabalha lá e fala, eu adoro isso aqui que eu faço. Mas você ganha dinheiro com o que você faz? Outro dia eu estava falando com o pessoal da geração de valor lá, a gente estava numa palestra e da embaixada aqui, né, no litoral, e aí eu estava comentando isso com eles. Eu falei, se vocês têm uma empresa e vocês estão se dedicando a essa empresa, mas vocês adoram o que vocês estão fazendo, mas vocês não ganham com a empresa, aquilo lá é simplesmente um hobby, né? Não é o mais importante. E aí, de repente, cabe você rever o teu negócio. Assim, como fazer para... Eu, por exemplo, dou palestra. Poxa, eu adoro dar palestra, mas independente disso, eu vou trabalhar em outra empresa, vou trabalhar em outra atividade. Por quê? Porque aí eu ganho dinheiro com aquela atividade que eu também gosto, mas eu vou dar palestras, por exemplo, em trabalhos voluntários, em entidades do terceiro setor, porque eu gosto daquilo, mas eu não ganho dinheiro com isso. Então, essa relação do resultado e a produtividade é muito importante. E a gente só consegue ter essa percepção se a gente colocar atenção nisso, se a gente parar para pensar sobre as atividades. Então, um bom exercício, se a gente chegar nesse momento agora e falar, poxa, o que seria uma parte prática para quem está nos assistindo? Seria pensar quais são as atividades, listar mesmo, né? Colocar no papel de repente, mas pensando quais são as atividades que você realiza e qual é o tipo de resultado que você tem naquela atividade. Por exemplo, eu faço determinadas atividades que me dão prazer, mas não me dão dinheiro, por exemplo, ou não me dão nenhum tipo de resultado. Eu faço academia, eu vou fazer atividade física, de repente eu não gosto, né, de, por exemplo, fazer atividade física, mas me dá um resultado, porque aí eu estou saudável. Então não precisa necessariamente falar, poxa, eu vou fazer uma atividade física porque eu gosto. Óbvio que se você conseguir encontrar uma atividade física que você goste, e aí conseguir envolver prazer, vai ser muito melhor, vai ser muito mais realizador. Agora, tem coisas que eu vou fazer mesmo não tendo prazer, porque por causa do resultado. Um exemplo típico é assim, poxa, eu tenho uma doença e eu preciso tomar um medicamento, uso crônico, tenho que usar medicamento todo dia. Quem que vai dizer que gosta de tomar remédio? Não gosta. Né? Até pelo paladar mesmo, talvez o remédio não seja agradável. E pelo ter que tomar remédio também não. Agora, você vai deixar de tomar o remédio, sabendo que o resultado de repente pode ser fatal? Claro que não. Então, assim, você está com febre, você vai tomar um remédio para diminuir a febre. E essa percepção que é importante de a gente ter, né? Porque senão, o que acontece? A gente vai ficar sempre na ideia de que eu só vou fazer as coisas que me dão prazer. E hoje eu vejo muito na internet pessoas falando isso, né? Não, que você ganha 1 milhão, porque não sei o que você pode ganhar muito dinheiro fazendo isso, fazendo aquilo. Aí, de repente, você vai fazer uma coisa que você não gosta e achar que vai ganhar dinheiro com aquilo. Como assim? Né? Quer dizer, é muito fabricado, não é autêntico isso. Então, começa pensando efetivamente naquilo que vai te gerar algum tipo de resultado, seja resultado material mesmo, ou um resultado espiritual, um resultado emocional e assim por diante. Então, primeiro ponto, quando a gente coloca aqui da atenção plena, né, que a gente normalmente usa o sinônimo de mindfulness, né, de atenção plena, é pensar efetivamente nesses pontos, né? O que eu estou fazendo, fazer uma análise da minha atividade no geral e o que essa atividade está me gerando de resultado. Esse é um ponto importante. Se vocês quiserem colocar, tem gente aqui escrevendo e tal, fiquem à vontade para colocar também no chat, vamos conversar um pouquinho, tem que ser, porque senão vai ficar aqui nem aula. Outro dia teve uma pessoa que falou assim, poxa, você dá uma aula super legal. Eu falei, pô, mas era para ser uma live, era para a gente trocar uma bola, trocar informações. E aí as pessoas vêm, entram e ficam lá, tá muito chato, porque
fica lá dando aula explicando as coisas e tal. Então eu queria que vocês interagissem até para ver se está fazendo sentido isso que eu estou falando com vocês, né? Eu às vezes faço lives, o pessoal fica mandando coraçãozinho. Eu, por exemplo, eu não sei aqui, né, a quantidade de pessoas que vêm e que passam, né, pelas lives, às vezes ficam vendo lá o que está acontecendo e tal. Aí eu pergunto agora para você, faz sentido isso aqui até agora para vocês? Escrevam aí no chat para a gente poder desenvolver alguma coisinha, ou se vocês quiserem falar alguma coisa, interagir aqui comigo, fique à vontade. Senão vou ficar sem sensação. O bom da live é a gente ver pessoas que às vezes a gente não vê um bom tempo, mas o ruim às vezes é que as pessoas entram na live e não interagem nada. Parece quando a gente estava dando aula na faculdade na época da pandemia, que a gente entrava numa sala de aula, aí tinha lá um monte de alunos, e aí os alunos lá todos, né? Aí você ficava, alguém tem alguma dúvida? Ninguém falava nada. Aí eu ficava, meu Deus, não é possível, ninguém comenta nada. Aí daqui a pouco, vamos para a aula então? Tá chato? Aí todo mundo, não, tá ótimo, não sei o que, tá tranquilo e tal. Aí eu fico, caramba, né? Ninguém interage, fica difícil, né? O que a galera do marketing digital fala, essa questão do engajamento. Ó, a gente tem uma presença ilustre hoje aqui, né? Porque além do Aloy que já tinha passado aqui, tá aqui também o Nari, que é super top, né? Que tem aí uns treinamentos nessa área pessoal. Talvez todo mundo conheça, né? Uma celebridade, uma honra você estar aqui, né? E o seu comentário, você que é top, né? Então, um prazer aí estar vendo você aqui também junto com a gente, muito legal. O Aloy, nem precisa dizer, né? Fala muito de você, o Jorge, né? Então, tá aí, a gente também realiza muitas coisas juntos, né? E aí também o Gabriel falando aqui, tá super bom, tal, pode ficar tranquilo. Então tá bom, então eu vou continuar aqui. Vamos fazer um recorte então em relação ao tempo, assim. Acho que tem que entrar um pouco na filosofia. Eu gosto muito de fazer uma análise quando a gente está pensando na questão do tempo, que é, poxa, quanto tempo eu tenho para fazer uma atividade? Então assim, se eu ficar 8 horas trabalhando num escritório, qual é o resultado que isso me gera? Né, em termos de produtividade. E aí eu pego pessoas que trabalham 20, 15 anos numa empresa e essas pessoas simplesmente ficam lá 15 anos, depois saem. O que você fazia lá? Ah, eu trabalhava lá. E aí tem outras coisas que é assim, a Tereza da universidade, ou então da Secretaria de Esportes, aí o Ari da Unisanta, ou então do Marca Pessoal. A gente fica muito ligado no... Como que eu posso dizer? No rótulo, né? Aquela coisa do rótulo que a gente tá. Mas vamos combinar que a gente não é o que a gente está produzindo. Mas a gente vê muito isso. Hoje de manhã, de tarde, eu estava conversando com o Alexandre Quartzo, que vai entrar agora esse final de semana no Pessoas de Valor. A gente estava gravando o programa, meu fone de ouvido, daqui a pouco eu tô vendo as pessoas falando que teve, acho que foi até tá aqui, quer ver como que... Acho que foi o Clipper, não lembro o que falou, que colocou, falou, pô, você tem toque que toda hora você fica mexendo no fone de ouvido, mas é inacreditável, mas eu falo e o fone de ouvido escorrega, é incrível, eu vou ter que colocar uma cola, porque eu tenho certeza que daqui a pouco você está comentando do meu toque, porque eu fico corrigindo o fone de ouvido. Eu nos cursos de oratória, quem já assistiu, fazer um parênteses, nos meus cursos de oratória eu sempre falo, eu tenho língua presa, eu falo 33, pluralidade mesmo, então assim, eu tenho essa língua presa que é uma questão minha. Aí, eu sou gago e eu sou super tímido. Então, assim, por incrível que pareça, a galera vê assim, aí saca isso, fala, pô, muito claro isso, mas é engraçado porque ó, a Tereza falando tem adaptador. Agora eu vou ser trollado mesmo, não tem jeito, vai ser uma loucura porque eu acabei abrindo. Mas de qualquer forma, a Lucila chegando aí também, obrigado, curso maravilhoso, show. A real é que e eu aqui já estou enrolando, né? Veja como é na prática. Eu vim aqui e falei, vou falar sobre produtividade, sobre atenção plena. Daqui a pouco eu começo a me dispersar, é o fone que cai, é um outro assunto e tal. Sabe o que acontece? A gente acaba perdendo um super tempo e acaba não se dedicando àquilo que a gente estava focado. Então, quando as pessoas falam assim, vamos falar de foco, né? Vamos falar de atenção... O que é atenção? É você colocar foco numa atividade. Muitas pessoas falam assim, nossa, Ari, eu não sei como que você consegue fazer tantas coisas ao mesmo tempo. A real é que eu não faço várias coisas ao mesmo tempo. Eu tenho uma série de atividades, ponto, né? Então tá lá uma série de atividades. Só que em cada momento que eu estou fazendo uma atividade,
eu vou focar naquela atividade. Então, agora, por exemplo, para mim, o mais importante é estar aqui fazendo essa atividade. Então, assim, eu estou fazendo uma live e aí vou interagir com a live. Uns minutinhos antes, eu estava fazendo pão com a minha filha. Então, a gente estava fazendo massa, tal, Maria Clara adora, tal. Então, ela tem 5 anos, então, assim, poxa, é sensacional. Imagina a sensação de você poder fazer pão com a tua filha. Antes disso, eu estava numa reunião. Aí eu estava na TV. Então, assim, correndo atrás de evento, um monte de coisa. Então, assim, a cada momento eu tenho uma atividade. Agora, se eu estiver fazendo pão agora e fazer a live com vocês, imagina que tivesse o pão no forno, por exemplo. Aí, o que ia acontecer? Eu ia ficar na live pensando assim, meu Deus, eu tenho que ir lá porque o forno, né, vai dar problema. Lógico que a live ia ser super desconcentrada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que preparar, me organizar para dizer, olha, eu vou fazer o pão. Lógico que a Maria Clara queria fazer o pão. Ok, vamos fazer o pão. Aí a Maria Clara me ajudou, a gente interagiu, a gente brincou, porque na verdade é um ritual, a gente está brincando. E aí depois eu vou focar na live. Naquele momento da live, assim, agora a Maria Clara vai para vovó e aí vai dar um tempo lá, tal. Por quê? Porque agora eu tenho que me concentrar nessa atividade. Né? Então, a real é que a gente precisa... O Narico contando, obrigado, querida. A galera dando uma força aí pra chamar a pessoa pra live. Eu sempre falo, pô, vai chegar uma hora que eu vou fazer uma live que vai ter muita gente, né? Vai ter uma galera enorme. Ó, chegando o Alexandre Quartz aí também. Tava falando de você agora há pouco. Vai ter uma galera super grande na live. E aí entra um pouco o que eu e o Alexandre falamos no programa, na gravação do programa hoje, que é assim, você quer audiência ou você quer qualidade? Porque assim, a coisa mais difícil que vai ter é você conseguir sincronizar ou conciliar os dois. E eu sempre defendo, e quem já me assiste há um tempo sabe, que eu não estou muito preocupado com quantidade. Mas parece que é defensiva, né? Pensar, pô, você não quer quantidade, você quer qualidade, mas porque você tem poucas pessoas. Vamos combinar que se eu estivesse falando o conteúdo que eu estou falando agora e tivesse 1 milhão de pessoas, seria muito melhor, claro. Então eu quero audiência, sim, eu não vou falar que não quero. Só que eu prefiro ficar no meu ritual e falar o conteúdo que eu vou falar, e na hora que as pessoas entenderem que, poxa, esse conteúdo é importante, aí eu vou e trabalho esse conteúdo para mais pessoas. Então a gente fala que é um crescimento orgânico. Eu não estou correndo atrás de pessoas para me assistir, para simplesmente dizer, ah, eu tenho. Se vocês forem no YouTube, por exemplo, só para ter uma ideia, eu tenho vídeos lá com mais de 100 mil visualizações, com 30 mil comentários, né? Falando de oratória. Aí você fala, poxa, interessante, né? É um bom número. Só que assim, como era um tema que era importante, né, que a oratória é importante, então acaba destacando. Então tem temas que vão ter mais atração, outros não. Tem posts do Instagram aqui que tem 20, 30 mil comentários e curtidas e tal. Legal. Só que assim, de repente numa live vai ter 200, 300 pessoas que vão assistir esse vídeo entre ao vivo e depois. Só que a grande questão é assim, qual é a entrega que você está dando? Então é isso que a gente tem que pensar. E aí eu considero esse conceito da live de hoje, falando sobre administração do tempo e de produtividade, super pertinente a essa questão. Que é assim, eu tô querendo fazer as coisas para os outros ou fazer as coisas para mim mesmo? E esse é um ponto que aí a gente chega no X da questão. Quando a gente vai falar de produtividade, se você estiver fazendo a tua vida para os outros, você nunca vai ser produtivo. Porque por mais que você entregue, os outros sempre vão cobrar mais. Vocês já repararam isso? Quanto mais a gente produz, quanto mais a gente trabalha, mais a gente precisa trabalhar para provar para os outros quem a gente é ou qual é a nossa entrega. Então, no momento que a gente fala de mindfulness, de atenção plena, é a gente começar a perceber o seguinte, poxa, vamos lá, vamos começar a fazer as coisas para ter uma entrega que te realize, que gere prazer para você, que gere resultado para você. E nesse momento a gente muda a equação, porque agora a gente não está mais preocupado em fazer algo para poder atrair audiência. A gente tem uma entrega que nos realiza e a audiência vem porque as pessoas começam a entender o teu propósito. Por isso que a gente em treinamentos fala muito essa questão do propósito, da missão de vida. Porque vamos combinar que se por acaso você estiver fazendo alguma coisa para tentar agradar os outros, a gente já sabe o que acontece no final.
E aí qual é o resultado disso? É frustração, porque no final a gente fala, poxa, mas ninguém aplaudiu, né? Ninguém ficou esperto naquilo que você estava falando. Então, vamos combinar que o principal é a gente dedicar um tempo àquilo que efetivamente é importante pra gente, tudo bem? Então esse primeiro ponto é assim, vou definir uma prioridade para mim e vou fazer uma entrega que é importante para mim. Mas como que eu vou entender que essa produtividade é boa ou que essa entrega é boa para mim? Ela tem que ter resultado e tem que ter prazer. Então a equação que a gente faz de administração do tempo é fazer uma relação entre prazer e resultado. Se eu tiver resultado, mas não tiver prazer, num determinado momento você vai se frustrar, num determinado momento você vai se machucar. Esse é um ponto. Segundo ponto é que se você fizer algo que dá prazer, mas não dá resultado, em um determinado momento você vai perceber que você estava era o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Por quê? Porque na prática a gente vai ter uma galera muito grande que vai ficar fazendo as coisas porque adora, que nem jogar videogame. Eu adoro jogar videogame, mas de repente eu não sou um jogador profissional e eu vou ficar jogando e não vai dar resultado nenhum. E aí é só o prazer pelo prazer. Durante a pandemia eu conheci pessoas que ficaram dias e dias na frente da televisão assistindo maratonas de streaming, né? Netflix, Prime e tudo mais, né? Até assinaram mais planos. Aí eu fico pensando, poxa, nessa mesma pandemia, eu conheço pessoas que terminaram pós-graduação, pessoas que terminaram graduação, porque a pandemia foi uma oportunidade de elas começarem a estudar, porque elas foram para o home office, e aí por conta do home office elas conseguiriam conciliar, por exemplo, um curso EAD com a própria atividade profissional. Se fosse presencial os dois, eles não conseguiriam conciliar. Então veja que a pandemia, embora super horrível, né, enquanto pandemia, mas também gerou essas oportunidades. E aí eu fico pensando, poxa, qual é a oportunidade que você tem nesse momento? Então assim, será que vai precisar uma outra pandemia? Será que vai precisar uma guerra tal para você poder entender que o que falta é você se comprometer com o teu resultado? E aí então a gente começa a pensar o seguinte, qual é o resultado que você quer entregar? Esse é o ponto, porque o que eu mais ouço, inclusive, né, nos eventos que eu participo como palestrantes e tal, eu ouço as pessoas falando assim, poxa, você tem que ter entrega, porque a gente ganha dinheiro com a nossa entrega. Tá, mas o que você quer entregar? O que efetivamente é o teu resultado? Porque, de novo, se um operário tiver numa empresa, ou um autônomo, um empresário tiver no negócio dele, e ele ficar o dia inteiro lá, mas não fizer nenhuma entrega, só tiver lá, ele está produzindo? Ah, mas ele é empresário, não precisa trabalhar? Será? Pensa por esse lado. Então, assim, eu preciso também entender que a minha entrega está relacionada a esse meu propósito. Por isso que essa relação da entrega tem a ver com essa questão do resultado. Então, a relação que a gente tem com o tempo é que grande parte das pessoas vão dedicar um tempo muito grande a simplesmente nada. Né? Estão lá fazendo, aí você para e fala assim, cara, o que você está fazendo da tua vida? Aí o cara está lá 10 anos numa empresa e fala, o que você está fazendo naquela empresa? E aí a resposta profunda é nada. Superficialmente ele vai falar, não, eu sou diretor, eu sou chefe, eu sou funcionário, eu já ganhei funcionário do mês várias vezes, tal. Poxa, que ótimo. Mas o que você está fazendo? E aí a pessoa muitas vezes se emociona e a resposta é essa, é nada. Porque vamos combinar que não é porque você está empregado que você está produzindo. Né? Não é porque você montou a tua empresa que você está produzindo. Eu vejo nas estatísticas, outro dia eu estava conversando com uma pessoa relacionada a isso, a gente tem lá uma quantidade de desempregados enorme. Essa quantidade diminuiu por quê? Porque um monte de gente virou MEI, virou PJ. Então assim, o fato de o cara ter virado PJ, ele virou empresário? Não. Tem cara que tem lá uma empresa que ele fala, sou o CEO da minha empresa. Aí assim, quantos funcionários você tem para ser o CEO? Nenhuma. Né? Então, Alexandre, isso é bullying vindo de você, hein? Alexandre Quartzo, sábado 14 horas e domingo 21 horas no Pessoas de Valor, tá imperdível. A gente gravou hoje o programa, agora há pouco inclusive, tá sensacional. E a gente também tem que fazer umas lives, Ale, tá? E Narico também, convidar a Narico, a Aloy pra gente fazer lives que a gente ficou de fazer. Já tinha falado com o Jorge outro dia pra gente fazer e aí acabou desencontrando. A gente precisa compartilhar ideias. Eu penso muito, e é uma coisa que a gente conversou até hoje de tarde na gravação do programa, né? Que é assim, a gente precisa levar conhecimento e reflexão para as pessoas. Se eu chegar aqui e ficar 5 passos para conseguir tal coisa, 3 passos para conseguir aquilo. Veja, imagina que a gente estuda um tempão
né? Faz uma série de pós-graduações, especializações e tal, para chegar e querer dar regra de 5 passos para mudar a tua vida, né? É mais ou menos assim, poxa, como que eu vou tocar a vida das pessoas, e aí de novo cai naquela questão da entrega, se eu não estou conseguindo nem fazer a minha própria entrega? Eu não estou sentindo prazer nas atividades que eu mesmo realizo. Então aí a gente divide essa questão em 4 partes, né? Então a primeira parte lá, que eu, como eu falei, que é o mais importante. Aí tem uma outra parte que é urgente, né? O que é urgente? Urgente é quando você precisa fazer aquela atividade. Então assim, eu preciso realizar aquilo, eu preciso fazer uma reunião, eu preciso pagar uma conta. Tem prazer nisso? Não. Então as coisas urgentes, normalmente a gente faz, mas sem ter prazer envolvido. Então, eu gosto muito de pensar nas palavras, como eu também sou de oratória, eu sempre falo muito de que palavras, que verbos que você usa. Quer ver um exemplo bobo? Chegava uma pessoa para mim e falava assim, eu tô aqui, né, no escritório, eu preciso sair mais cedo para pegar minha filha na escola. Veja, se essa pessoa fala precisa, significa que é urgente, ela não está indo lá porque ela quer. Então, quando eu falo assim, eu vou sair mais cedo porque eu quero pegar minha filha na escola, aquilo lá é o mais importante. Naquele momento, a minha filha é mais importante. Então, quando eu saio efetivamente para fazer algo que tem prazer, eu vou usar o verbo querer. Então, assim, o que você quer fazer nesse momento? Então, eu quero fazer algo que me dá prazer e me dá resultado. Agora, quando eu falo, eu preciso pagar uma conta, eu preciso ir numa reunião, eu preciso ir trabalhar. Quantas pessoas acordam hoje em dia, milhões de brasileiros, só para pensar no Brasil, milhões de brasileiros que acordam todas as manhãs e falam assim, eu preciso ir trabalhar. Se você falar para essas pessoas, você quer trabalhar? Elas vão falar não. Porque elas estão indo lá sem sentir prazer algum naquilo que elas estão fazendo. Vamos combinar. Qual é o resultado de uma pessoa que está indo trabalhar porque precisa e não porque ela quer trabalhar? Vamos comparar um profissional que está indo, vamos pegar aqui o exemplo do Narico, você vai num salão, uma pessoa que trabalha, que dá autoestima, que dá visual, né, que transforma uma pessoa. Imagina se ela está indo lá no salão e fala assim, Narico, eu preciso ir trabalhar, eu estou aqui porque eu preciso. E aí tem gente que me recrimina quando eu falo isso, fala assim, você é muito romântico nessa tua apresentação, porque você está falando precisa, mas tem um monte de gente que precisa trabalhar. Mas aí é o que eu falo, ressignifica o precisa por querer. Veja o que você está fazendo, que é o precisar, e transforma em querer. O que te vai dar prazer naquilo? Às vezes não é nem trocar de profissão. Por exemplo, eu vou trabalhar, e aí eu preciso trabalhar, só que aí de repente eu falo assim, mas eu quero fazer aquilo. Eu brinco muito na profissão professor. Às vezes você fala, eu preciso dar aula. Você precisa, exatamente, né? É como se fosse uma obrigação, porque está no urgente. O urgente é precisar, eu preciso ganhar dinheiro. Quantas pessoas vão viver a vida inteira pobres, não vão ganhar dinheiro porque precisam ganhar dinheiro? A pessoa que está trabalhando porque precisa ganhar dinheiro, em geral ela está trabalhando para pagar contas. Ela é funcionário de banco, ela trabalha para o banco, para pagar financiamento, para pagar boleto, para pagar, né, prestação. Então o precisar faz com que ela não produza tudo que ela poderia produzir. Agora, quando eu falo assim, eu vou trabalhar naquilo que eu quero. Olha a diferença. Você sair todos os dias e falar assim, poxa, eu tô indo lá porque eu quero. Eu tô fazendo essa live aqui não é porque eu preciso fazer live. Eu dou aula na faculdade, não preciso. Eu vou dar aula lá, às vezes eu comento aqui nas lives, olha, dou aula na terceira idade, ou então dou aula na pós-graduação. Imagina, eu fico sábado e domingo o dia inteiro, né, dando aula no MBA. Aí eu fico assim, será que eu preciso dar aula no MBA? Para dizer o quê? Dou aula num mestrado? Por vaidade? Ou porque eu quero? Aí, de repente, quando eu vou lá porque eu quero, eu passo um final de semana com a turma e é tão incrível, é uma experiência tão realizadora quando você trabalha porque você quer e aí você vê o prazer naquilo. E aí tem gente que fala, mas não é todo emprego que dá prazer e tal. Você só precisa encontrar o trabalho que te dê prazer. Tem aquela frase que é um clichêzaço em relação a isso, que é assim, né? Poxa, se você encontrar algo que te dá prazer, você nunca vai trabalhar um dia na sua vida. É um pouco isso. Então, assim, se eu conseguir realizar algo que me dê um resultado, por exemplo, financeiro, né? Porque aqui a gente não está falando só de resultados financeiros, mas se eu estiver falando aqui sobre um assunto e esse assunto me realiza, aí eu tô com prazer também. E ao mesmo tempo eu tô gerando resultado para mim e para as pessoas que estão lá.
Então, quando eu tenho essa troca, aí a gente fala em compartilhar, fica diferente, porque, por exemplo, se uma pessoa vai no salão e ela fala, poxa, hoje eu tenho que cortar, eu preciso cortar 10 cabelos porque eu preciso pagar uma conta. Imagina as pessoas que estão lá, né? Imagina a relação disso. Agora, se chegar e falar assim, pô, eu faço isso porque eu adoro o que eu faço. Cada pessoa que sai lá da minha cadeira, que sai do meu salão, pô, eu me sinto realizado. Aí você vê uma pessoa na mídia, né? No caso do Narico aí que tem, né, um monte de celebridades lá como clientes. Poxa, de repente você vê uma pessoa sair de lá na mídia e fala, pô, olha o cabelo daquela pessoa, tipo, que passou pela tua mão. Aquilo lá você não fez porque você precisava. De repente, tem uma pessoa que falou pra mim assim, eu atendo, uma psicóloga falou agora recentemente, eu atendo 1 hora, é a minha consulta, só que eu atendo 1 hora e meia. E essa meia hora que eu me dedico a mais nessa consulta, nesse atendimento, faz a diferença na terapia. E aí as pessoas falam, você não está gastando meia hora a mais, você não está perdendo meia hora do seu tempo, você está doando meia hora do seu tempo, compartilhando e entregando diferente. Porque uma consulta de 1 hora e uma consulta de 1 hora e meia é uma consulta diferente. Seja na terapia, seja no médico, seja em qualquer lugar. Então aqui, quando a gente fala que efetivamente a gente vai fazer uma entrega, essa entrega tem que ser relacionada ao que efetivamente você quer. E aí a gente está falando de propósito. E aí tem gente que vai trabalhar em diversas áreas e áreas que para mim talvez sejam um sufoco, né? Eu, por exemplo, vou fazer lá uma aula no sábado e domingo no MBA, eu vou sair para dar um treinamento, aí tem gente que fala assim, nossa, como que você consegue ficar um final de semana inteiro longe da tua família? Que absurdo e tal. Veja, é uma questão justamente de você definir aquilo que é importante. E aí a gente está falando de prioridades. Então, se você dedica um tempo àquilo que para você é uma prioridade, você não fica pensando com arrependimento de pensar, poxa, eu podia estar fazendo outra coisa. Então, quando eu estou dando aula no MBA ou quando eu estou num treinamento, num final de semana, numa imersão, eu fico pensando assim, poxa, deve ter gente que está na praia, deve ter gente que está almoçando com a família, deve ter gente que tá... Eu vou ficar triste, eu vou ficar frustrado. E aí eu não queria estar lá, eu estou lá porque eu preciso, percebe? Então, quando você trabalha no campo do urgente, que é justamente essa definição dos quadrantes. Então, quando a gente está no quadrante do urgente, a gente está realizando simplesmente pelo resultado e não pelo prazer que aquilo gera. E aí, automaticamente, o resultado é diferente. Por isso que quando a gente coloca o mindfulness, a atenção plena naquilo que a gente está fazendo, a gente está colocando também, além da mente, a gente está colocando o coração que está fazendo. E aí as pessoas sentem. Eu sempre brinco, quando eu trabalho com as pessoas e eu vejo os brilhos nos olhos... Até numa aula na faculdade, eu tô dando aula no primeiro ano, a molecada novinha, eu vejo brilho nos olhos, eu fico pensando, os meus olhos devem estar brilhando. Eu tô aqui em flow, né? A gente em psicologia positiva fala flow. É quando você está realizado naquilo que você está fazendo. E aí a produtividade, quando você está em flow, é incrível. Né? Brinco que é mais de 100%, embora o limite seria 100%, é mais do que 100%, porque além daquilo que está gerando como resultado material naquele momento, do 100%, ou seja, você está com a tua produtividade plena, você ainda está enchendo o teu coração, você está produzindo, né, dopamina. E aí a gente entra um pouco na questão da neurociência aqui, que é assim, gente, a gente trabalha para reconhecimento, a gente trabalha para dopamina. Quando você ganha bem naquilo que você faz, você sente o prazer também de ganhar bem. Mas quando você entrega algumas palavras para as pessoas, independente de você... Eu sempre brinco, né? Poxa, eu me sinto honrado de ganhar por fazer o que eu faço. Mas aí a gente consegue efetivamente gerar um resultado. Então, assim, dopamina nesse caso é reconhecimento. E a gente é reconhecido quando a gente faz o brilho dos olhos acontecer. E quando eu trabalho, não importa a atividade... Né? Porque às vezes é uma atividade que você fala assim, pô, aquele cara lá tá fazendo pão, né? Aquele cara tá, como eu brinquei agora há pouco, eu tava fazendo pão, mas eu não sou padeiro, eu não sou chefe, eu tava fazendo pão com a Maria Clara para brincar, era maravilhoso, meu brilho nos olhos estava ali naquele momento, por quê? Porque eu tava com a minha filha, né? Tava com a minha esposa, ou seja, eu tô com a minha família, ela é extremamente realizador. Só que no momento que eu saí dessa atividade e falei, agora eu vou fazer uma live, nesse momento, você pode sentir o brilho nos meus olhos, porque eu não estou aqui porque eu preciso fazer uma live. E aí, o grande X da produtividade é você realizar atividades porque você quer e não porque você precisa. E como a gente consegue fazer isso? Usando uma expressão que eu chamo de ressignificar. Dar novos significados para as tuas atividades. Então, por exemplo, se eu estou no salão o dia inteiro e eu atendo 10, 20 clientes e tal, poxa, é super cansativo? Claro que sim.
mas vamos combinar que mais do que aquelas 10, 20 pessoas que estavam ali, é o teu coração que sai cheio ali, sabe, preenchido, e aí fala assim, poxa, que bacana. E aí a mesma realização, o mesmo flow que você tem quando você está fazendo pão com a tua filha, ou brincando, não importa, ou assistindo um desenho animado, a sensação é a mesma. E aí a gente começa a perceber que os verdadeiros profissionais, as pessoas que a gente trabalha, enfrentam os dias ruins, porque às vezes a gente fica com a ideia de que você só trabalha naquilo que você gosta, que você não tem dias ruins. Vão ter muitos dias ruins, muitos dias. Vão ter dias que você vai errar o dia inteiro e você vai falar assim, não é possível, hoje é um dia ruim mesmo. Só que quando terminar, mesmo assim, e aí a questão da resiliência, você vai falar assim, poxa, mas hoje foi produtivo. Porque a gente, no flow, sempre pensa, e aí eu gosto de falar do flow, nessa equação, que é quanto mais aumenta o desafio, mais você vai se preparando. Porque a gente aprende com as experiências. Então, quanto mais experiências difíceis você tem, mais você cresce. Se você pegar uma criança que nunca foi desafiada na vida, ela teve tudo o que ela queria. Quando ela chegar na fase adulta, o primeiro não que ela receber, ela vai querer tirar a vida. Ela vai ficar totalmente depressiva. Por quê? Porque ela não está acostumada com essa relação. Agora, se você educa uma pessoa, né, uma pessoinha, e ela vai entendendo que também existe o não, que existe uma coisa que se chama resiliência, ou seja, a capacidade que você vai ter de superar esses desafios, aí a gente cresce. Porque de verdade a gente cresce nos desafios, nas experiências, e não só nas experiências positivas. A dopamina vem quando a gente supera um vendaval e fala, meu Deus, eu superei esse tsunami, eu superei esse vendaval. Aí fica, poxa, eu tô preparado. E aí chega uma hora que passou o dia, eu falei, meu, eu não consegui superar. E aí vem a experiência. Porque aí você no dia seguinte fala, pô, agora não vou mais passar por aquilo. Você vai aprendendo. E aí tem uma hora que você fala assim, poxa, agora eu aprendi essa lição. Aí na hora que você aprende essa lição, é incrível, mas você não vive mais aquela experiência. Porque cada lição que a gente vai aprendendo, a experiência vai vindo. E aí então a tua produtividade aumenta por causa da somatória de experiências que as pessoas têm. Por isso que quando fala, poxa, eu faço parte da BRH, né? Às vezes a gente discute muito isso a nível de profissionais de recursos humanos, que assim, às vezes a gente tem que fazer uma seleção e a gente pensa, poxa, eu preciso pegar uma pessoa com aquelas competências. E muitas daquelas competências vêm através das experiências que ela teve. Né? Eu gosto muito de usar essa expressão, porque, por exemplo, tem gente que tem um conhecimento incrível, né? Leu livros sobre tudo, só que não consegue aplicar aquilo, não tem habilidade para aquilo. Então, por exemplo, eu vou ler um livro de como cortar o cabelo ou de como produzir uma pessoa, mas não significa que eu vou conseguir realizar. Então eu preciso praticar, e talvez quando eu comece a praticar, que nem na autoescola, nos primeiros momentos que eu vou dirigir, não é igual o manual. Eu li o manual de como dirigir, mas na hora de dirigir é diferente. E aí então eu preciso treinar minhas habilidades. E aí então conforme eu vou aprimorando as minhas habilidades, a minha produtividade também vai aumentando. Por isso que é importante, além de conhecer as atividades, a gente também melhorar as nossas habilidades. A gente tem que praticar. E aí quando eu pratico, eu vou melhorando a cada vez, até chegar um momento que eu estou atingindo. E aí o flow é isso. O flow é assim, conforme aumenta os desafios, eu vou mexendo aqui na base, eu vou aumentando minhas competências. Conforme as minhas competências vão crescendo, o desafio vai ficando pequeno, porque agora eu já tô bem. Aí o que eu faço? Eu vou melhorar os meus desafios. Então assim, a gente vive de desafios. A gente quer cada vez ir aprimorando as nossas competências para poder conseguir desafios maiores, por exemplo. E aí então quando eu estou produzindo, né, quando a gente está aqui falando de produtividade, a gente precisa colocar atenção nisso que a gente está falando. Veja, a gente não pode fazer isso que a gente está falando aqui, né, que eu estou colocando para vocês, como, por exemplo, simplesmente eu vou fazer aqui de qualquer forma. Né? Então, assim, eu estou errando, mas eu estou sempre errando. A pior coisa que existe, eu vejo muito isso, é a frustração de você cometer os mesmos erros sempre. É horrível, porque quando você erra uma vez, a autocrítica vai lá e te destrói, te come um pouquinho. Só que quando você erra 2, 3, 4 vezes a mesma coisa, você fica, pô, não é possível, não estou aprendendo essa lição. E aí você tem que entender que para você não cometer aquele mesmo erro, você tem que ir por um caminho diferente. E aí então a escolha de caminhos diferentes melhoram a tua produtividade. Em outras palavras, se todo dia eu fizer exatamente a mesma coisa e tiver os mesmos desafios, eu não cresço. Eu vou crescer e vou ser mais produtivo quando eu colocar atenção naquela atividade para aprender a lição que aquela atividade tinha para passar para mim. A partir daí,
eu vou me desenvolvendo num outro nível e realmente é maravilhoso. Um ponto que eu queria trazer aqui para vocês, para não ficar só nessa questão filosófica, é a questão do tempo. Eu dou um exemplo em sala de aula, né, sobre essa questão que tem a ver, né, com física, que é assim, vamos lá, a gente vive o presente e aí a gente pode ver o passado e ver o futuro. A maioria das pessoas estão vivendo aonde? No futuro. Então tem gente que vive no passado? Tem. Mas a verdade é que a grande maioria não está vivendo o presente, que é o conceito do mindfulness. Então, quando eu estou vivendo o futuro, eu vivo em ansiedade. Eu fico o tempo inteiro querendo colher o resultado dos outros. Então eu vou fazer uma live e penso, poxa, eu atingi 10 pessoas, mas aquele cara lá atingiu 30 pessoas, então eu queria ter o resultado dele. Mas assim, será que você já está no nível, né, do flow dele? Será que você está fazendo todas as lições, está fazendo a lição de casa do jeito que deveria fazer? Será que é esse resultado que você queria? E aí a gente fica olhando muito para o futuro. Isso gera uma ansiedade. E se gera uma ansiedade, gera uma preocupação. E aí, preocupado, você produz menos. Porque como que você vai colocar atenção plena numa atividade se você estiver preocupado com as coisas que vêm no dia seguinte? Então, assim, a gente precisa começar também a entender que a atenção plena é você focar a tua mente naquilo que você está fazendo naquele momento. E aí eu gosto de fazer o exemplo que eu vou dar agora, que é assim, eu estou aqui e aí eu estou conversando com o Jorge que está lá na Austrália, né? Então a gente está fazendo uma videoconferência, vamos imaginar que nesse momento o Jorge, né, que está aqui no Brasil, mas que ele estivesse na Austrália. O Jorge, por estar na Austrália, ele já está em outro dia. Então assim, eu estou na terça-feira, mas ele já está na quarta-feira. Aí eu pergunto para vocês, a gente está falando de tempo, né? E aí o tempo dentro de uma relação de ΔT, né, de física, eu diria para vocês que nesse momento, se eu estou conversando com o Jorge Aloy e ele está na Austrália, eu estou conversando no futuro. Porque ele está no futuro. Eu estou no dia terça-feira e ele está no dia quarta-feira. E aí então ele já está no dia seguinte. E aí eu estou conversando com ele, só que eu estou aqui ainda, eu estou no passado para ele, mas ele está no futuro. Então toda vez que eu converso com pessoas, por exemplo, nesse momento na Europa ou na Oceania, no Oriente, essas pessoas estão na frente no meu tempo. E aí eu fico pensando, será que eu vou colher o resultado dessas pessoas que estão lá na frente? E a gente vive isso o tempo inteiro. E aí eu vou conversar com uma pessoa que está lá no Chile e ela está atrás no tempo, por causa de fuso horário. Então, assim, eu estou conversando num determinado momento, só que as pessoas ainda não chegaram nesse momento. Elas ainda não estão às 10 horas da noite, ou às 9 horas da noite. Só que tem gente que já é 3 horas da manhã. Essa pessoa já está vivendo quarta-feira, inclusive se pensar em bolsa de valores, então nem a gente surta, né? Porque os investimentos lá já estão rolando. E aí, de repente, aqui ainda pensando, poxa, a B3 ainda não abriu. Olha como que é o tempo. Então, assim, eu gosto de pensar, e quando eu falo de agenda produtiva, eu gosto de falar que o tempo não existe. O tempo está diretamente ligado à qualidade que você realiza as coisas que você faz. E qualidade, para mim, não é fazer bem feito. O fazer bem feito, para mim, é um resultado. Porque quando eu faço uma entrega e essa entrega é ótima, essa entrega ótima foi um resultado de algo que eu fiz. Eu não fiz uma entrega ótima, não sei se dá para ficar claro isso para vocês, mas assim, a entrega de uma palestra, o conteúdo de uma palestra é o resultado de eu ter me preparado e eu estar falando bem. De eu ter trabalhado a minha habilidade de oratória para poder me comunicar com clareza, para poder chegar o conteúdo até você que está me assistindo. E talvez você assista o conteúdo na terça, na quarta ou no mês que vem. E aí então o tempo não existe. O tempo está diretamente ligado à qualidade do que você faz para a entrega que você vai gerar. E aí então, se a gente for pensar friamente, eu preciso pensar no que eu estou fazendo aqui agora. O que eu estou entregando e o que eu tenho que fazer para entregar isso. Então quando eu coloco comprometimento, quando eu coloco foco e principalmente quando eu coloco atenção naquilo que eu estou fazendo, aí é o que eu falo do brilho nos olhos, eu fico muito feliz porque às vezes eu faço lives e eu recebo mensagens depois, as pessoas me mandam lá no direct ou então no WhatsApp e tal, falando, meu, incrível, você fez pensar e tal. E eu fico pensando, se teve esse tipo de feedback, se as pessoas gostaram daquele conteúdo que eu entreguei, é porque eu consegui passar um conteúdo que em algum momento eu também absorvi. Porque na prática eu estudei a vida inteira e estou estudando diariamente para poder fazer uma entrega que te transforme, que te toque nesse exato momento. E aí entra
todas as pós-graduações, todas as aulas que eu já dei, todas as pessoas que eu conheci e principalmente todas as habilidades que eu tive que desenvolver e que eu quis desenvolver para poder fazer essa entrega. Então o conteúdo que você recebe e fala assim, pô, esse conteúdo foi incrível, ele é a entrega para você, mas para mim foi as minhas competências. Então eu posso pegar aqui e falar, agora eu vou falar sobre física quântica, eu vou falar sobre sinapse, vou falar sobre qualquer coisa, né? Sobre estética. Qualquer coisa que eu vá entregar vai depender da qualidade que eu coloco. E a qualidade está diretamente ligado a eu considerar que o que eu estou fazendo nesse exato momento é mais importante para mim. Então, assim, o que é o mais importante? O mais importante para mim é eu querer fazer e gerar um resultado em cima daquilo que eu quero fazer. E não fazer porque eu preciso. O dia que eu tiver que fazer uma live, falar assim, poxa, eu preciso fazer uma live, ou eu preciso gravar um vídeo, ou eu preciso apresentar um programa de televisão, ou eu preciso dar uma aula, definitivamente vai ser uma porcaria. Vai ser uma porcaria, porque eu vou estar lá só com uma parte de mim, só com a parte do resultado, mas eu não vou estar com o coração, eu não vou estar com o prazer. E aí, de novo, eu não estou me referindo aqui ao prazer relacionado só à dopamina e à questão de, poxa, você precisa fazer aquilo então que gosta, mas tem gente que tem profissões que não gostam, tal. Não é sobre isso. É sobre você encontrar dentro daquilo que você faz algo que você goste. Então, às vezes a gente pensa, poxa, será que todos os professores gostam de dar aula? Talvez não. Mas de repente ele gosta do resultado que ele gerou naquela turma. E aí então ele consegue encontrar um significado para aquilo, que aí é o que eu gostaria de concluir falando isso. Quando a gente está falando de produtividade, a gente está falando de entregar algo que gere um significado para as pessoas. Se efetivamente você me assistir, for num treinamento meu, for numa imersão, fazer regressão comigo, renascimento, não importa a técnica que você passe comigo, ou um bate-papo numa aula de 5 minutos, mas se você brilhar os olhos, se você se empolgar, significa que eu fiz algo com qualidade. Porque qualidade é isso, é você fazer algo que as pessoas realmente sejam impactadas. Não importa se é fazer pão, não importa se é ser pai, não importa se é ser marido. O importante é que a gente está falando de um tipo de produtividade que é você entregar algo com qualidade, que é resultado e prazer. Tudo bem? Faz sentido isso para vocês? Eu não sei se eu fui muito filosófico demais nessa live de hoje, porque talvez algumas pessoas estivessem esperando 5 dicas para produtividade e tal. Isso depois a gente posta, né? Tem um monte de coisas e tudo para falar sobre isso. E inclusive, diga-se de passagem, tem pessoas incríveis falando sobre essa parte técnica, mas eu queria trazer essa parte da inteligência emocional, porque para mim, você só vai melhorar a tua produtividade se você conseguir gerenciar o teu emocional, né? A gestão da emocionalidade, às vezes é você pensar o seguinte, que para eu melhorar a minha produtividade, eu tenho que trabalhar minha terapia. Eu tenho que entender efetivamente que eu estou frustrado no que eu estou fazendo. E aí eu não vou conseguir melhorar a minha produtividade, ao contrário, eu vou me auto-sabotar. Tem gente que não consegue produzir nada, está procrastinando o tempo inteiro simplesmente porque essa pessoa está fazendo algo que ela não está fazendo porque ela quer, ela só faz aquilo porque ela precisa. E as pessoas percebem isso. Que fique claro que quem está na tua volta percebe que você está fazendo aquilo só porque você precisa. E quando você encontra uma pessoa que é um profissional excepcional, que é uma pessoa excepcional, porque eu sempre considero um profissional tem que ser uma pessoa excepcional, sabe qual é a diferença? É que essa pessoa está com brilho nos olhos, não importa qual é a atividade que peçam. Se uma pessoa amanhã falar para mim, pô, dá para levar essa carta no correio? Eu vou levar essa carta no correio, que para mim talvez seja uma atividade que não impacta em nada no meu conhecimento, mas eu vou fazer aquilo com prazer. Então, toda vez que as pessoas me pedem algo para fazer, eu vou lá e faço 100%. Eu coloco mindfulness naquilo, mesmo que seja algo insignificante. Porque a verdade é que nada do que a gente faz na vida é insignificante. E quando você percebe isso, a tua produtividade rende muito mais. E aí, para finalizar, se você pedir algo importante para uma pessoa que não tem autoestima, que não entende isso que a gente está falando, ela não vai fazer mesmo que ela tenha o dia inteiro livre. Você chega e fala, entrega essa carta aqui no correio, a pessoa está de férias, não tem atividade nenhuma para fazer durante o dia. Quando chega à noite, ela fala, esqueci de entregar a carta, não fui no correio, ou vai arrumar alguma desculpa, porque efetivamente a vida dela está assim. Agora, ao contrário, quando a pessoa está
full, né? E aí mindfulness é esse sentido de full. Você pode ter certeza que a gente vai conseguir um resultado completamente diferente. Esse é o grande X da questão. Em outras palavras, não importa qual atividade. Se você for mindfulness, você vai ser mindfulness em qualquer coisa que você faz. Não existe, mas isso aqui ele faz bem, aquilo lá não faz. Né? Ele é um bom pai, mas ele não é um bom profissional. Ou ele é um bom profissional, mas não é um bom marido. Não existe. Né? Ou ele é bom em tudo, porque aí ele está com atenção plena em tudo, ou efetivamente ele vai estar frustrado em tudo que ele está fazendo, tá bom? Então esse é um conceito. Ó, a Dalva colocou aqui, né? Pessoal interagir, se vocês quiserem fazer uma pergunta, algum comentário, espero que esteja impactando vocês, né? Efetivamente esse é o meu propósito, né? Então o pessoal aqui, Cledina dando boa noite, uma galera aqui dando boa noite, elogiando. Aí a Dalva aqui, o professor que mais marcou nós, alunos da pós-graduação, ficava na porta da sala apertando nossas mãos antes da aula, marcou, perfeito. É isso, né? Eu acho que tem a ver, né, essa coisa de querer fazer, de querer estar ali, traz também uma humanidade, né? Traz essa coisa de estar preocupado com as pessoas que estão ali. Se você vai lá só fazer porque precisa, eu sempre falo, se você não está afim de fazer uma coisa, se você está fazendo porque precisa, passa para mim que eu faço. Às vezes eu vou ser acusado de centralizador, mas eu prefiro fazer aquilo porque eu gosto daquilo e eu vou fazer bem, do que passar para uma pessoa que só está fazendo aquilo porque ela precisa, às vezes porque ela precisa trabalhar, e efetivamente a qualidade não vai sair do jeito que deveria ser. Agora, tem coisas que eu não gosto muito de fazer. E aí eu delego. Aí você delega. Se você não está afim de fazer uma coisa, delega. Arruma alguém que curta fazer aquilo. Né? E aí você vai ver que a tua vida vai ser muito mais produtiva. Tá bom? Então, obrigado pela presença de vocês. Acho que teve aí uma horinha de bastante conteúdo. Eu espero ter atingido aqui meus objetivos. Fiquem à vontade, se vocês quiserem me mandar box. Eu não sei se todo mundo aqui me segue, né? Mas se não, por favor, siga Ari Brito, né? Eu vou estar realizando aí uma sequência de lives, né? Eu sempre costumo fazer as lives nas terças-feiras, 21 horas. Eu até tive aí uns intervalos por conta de eventos. A gente às vezes tem um evento presencial, alguma palestra, alguma coisa assim, que a gente acaba... Ou como na quarta-feira que a gente fez com a Mara Rúbia, para poder alinhar as agendas, então às vezes acontece, mas de qualquer forma eu estou aí à disposição. A gente vai ter aí várias lives às terças-feiras, é só me seguir, né? Seguindo no Instagram você vai conseguir acompanhar a agenda, tá? A gente sempre está divulgando, e inclusive os próximos workshops. E agora no início de junho eu fiz um workshop agora de oratória, que deu overbooking, né? Que a gente lotou muito rapidamente, e dia 4 de junho eu vou fazer também outro workshop aqui no Joyce Santos. Então para quem é de Santos, é um lugar super incrível, super bacana, né? E aí a gente vai fazer o workshop de produtividade, né? De administração do tempo, vai ser dia 4 de junho, é um sábado, né? Então é um sábado das 8 às 18 também, é como se fosse uma quase imersão, com almoço, tudo incluso lá no workshop, com preço super bacana. Quem fez oratória, tenho certeza que vai fazer também esse workshop, então a gente vai conseguir se aprofundar em várias outras questões, e aí fica aí o convite, se você assistiu essa live e gostou desse tema, se interessou um pouquinho, também já para ficar ligado aí nas inscrições para o workshop, tá bom? Obrigado, bom descanso para vocês, porque agora eu vou voltar para o outro compromisso, porque eu quero experimentar o pão, eu espero que o pão esteja bacana, e aí fica então o convite. Para quem chegou depois, ó, a Priscila, que vai estar lá no TED, né, palestrando juntos lá, muito legal, uma honra, né? A gente vê lá, agora a reunião, o último ensaio que teve lá do TED, que vai ser em Salvador, qualidade dos palestrantes é incrível. Aí de novo, né, não precisa estar no TED, né, mas é querer estar lá para poder fazer um negócio, uma entrega realmente com o coração. Então, muito bacana. Fica aí um abraço. Quem pegou essa live do finalzinho, quiser, vai estar gravado. Vou deixar aí no IGTV. Fiquem à vontade para assistir. E aí manda aviãozinho para as pessoas. Compartilhe se você acha que esse conteúdo faz sentido para alguém que você conhece, que você gosta, tá bom? Até a próxima e a gente se encontra até lá. Um abraço.